Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Aos crentes em Cristo Jesus que estavam aqui no domingo, a gente começou a falar sobre sinais de uma igreja que está vivendo em avivamento. E o primeiro sinal que a gente falou foi que é uma igreja que é movida por oração. E eu quero dizer que Deus vai continuar nos movendo para que a igreja se mova em oração. Deus vai continuar nos provocando para que a igreja se volte para uma vida de oração. Às vezes acontecem algumas coisas, são provocações de Deus para a gente se posicionar, para entendermos que o nosso local de batalha, sabe, não é com os nossos braços. O nosso lugar de batalha, nós vencemos as guerras quando dobramos os nossos joelhos e oramos ao Deus do céu e confessamos toda a nossa insuficiência, inoperância e declaramos que tudo vem do Senhor. Nosso grande problema não é Satanás. Ele já foi derrotado por Cristo. Nosso grande problema somos nós mesmos. Porque nós mesmos, sabe, somos o impedimento. Ação que impede o agir de Deus. Por quê? Porque nós queremos fazer na nossa própria força. Nós sempre damos o nosso jeito. Quer ver um exemplo? As pessoas dizem assim: pastor, ora porque agora é só oração. Se a oração é o que nos move, se a oração é o que traz o céu à terra, por que eu deixo para a última instância? Por que eu só vou buscar a Deus quando eu digo assim: Deus, agora acabou, não tem mais nada mesmo que ser feito, só o Senhor para fazer, quando era para a gente fazer isso desde o início. Desde o início era para a gente colocar: Deus, olha, a nossa expectativa total é no Senhor. E eu quero falar de um momento que a igreja estava vivendo. Alguns vão chamar de igreja primitiva, outros vão chamar da igreja do primeiro século, a igreja dos primeiros dias. Essa igreja foi cheia do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 2, diz a Bíblia que estavam todos reunidos no mesmo lugar, 120 homens e mulheres, sentados, aguardando uma promessa de Deus: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora pense comigo, era a ameaça de morte. Não era um resort onde eles estavam com piscina, café da manhã de hotel. Não, eles estavam vivendo debaixo de ameaça e permanecendo em Jerusalém, no segundo andar de uma casa, a casa de João Marcos. E diz a Bíblia que aqueles 120 homens e mulheres estavam ali orando em todo o tempo. Olha para quem está do seu lado, diga assim: você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa aprender que o lugar de ser cheio é o lugar de oração. Pastor, eu quero muito, sabe, corresponder às expectativas do coração de Deus. Só tem uma maneira: vá para o lugar de oração. Pastor, eu cheguei aqui, eu estou vivendo uma porção de problemas. Só tem uma forma de resolver: vá para o lugar de oração. Pastor, eu tenho sonhos, só tem uma maneira de solucionar ou de que esses sonhos se tornem realidade: vá para o lugar de oração. Hoje, logo depois do nosso bom dia com oração, eu estava muito cansado. Eu fui dormir ontem muito tarde. A Cristiane dormiu, e aí eu fui pegar na Bíblia ainda. Ela falou: perdeu o sono. Eu falei: perdi. E eu precisava dormir, eu estava bastante cansado. Eu falei: não, mas eu perdi o sono, eu vou pegar na Bíblia aqui. E aí eu comecei a estudar sobre esse texto, ler e falar com Deus algumas coisas. E a hora foi passando, eu fui dormir, era já bem tarde. E tive que acordar cedo. Eu falei: cara, depois da oração depois do devocional eu vou dar uma descansada. A Cristiane botou a roupinha dela, foi lá para fazer a caminhadinha dela junto com a vovó. Eu falei: vai lá, meu amor. Ela está evangelizando a vovozinha. Eu falei: vai lá, vai caminhar. Eu falei: vou aproveitar que ela vai caminhar, eu vou dormir. Manu está na escola, a Gabi já está indo para a faculdade, a Raquel dorme até um pouquinho mais tarde. Vou aproveitar, vou tirar aquele sono também. Cadê que o sono não veio? E Deus falou: esqueceu que você pregou domingo?
Você falou do lugar da oração, não tem ninguém aqui para te incomodar agora. Não tem barulho, não tem tarefa para você fazer, não tem filho para você ter que dividir a atenção. Vamos para o lugar da oração. Eu falei, sim, Senhor. Eu gastei um tempinho ali orando, orei por alguns que estão aqui hoje. Eu quero dizer para você, querido, Deus vai nos empurrar para esse lugar de oração. Pastor, e se eu não quiser ir, Deus vai te empurrar do mesmo jeito. Já viu quando a pessoa não quer ir? Deus vai te empurrar do mesmo jeito. Pastor, mas isso não é bíblico não. Eu te mostro. A Bíblia diz que uma mulher pecadora, ela foi até a presença de Jesus debaixo de pancada, irmão. Levaram a mulher na pancadaria, colocaram ela de frente para Jesus. Aí essa mulher pega no ato de adultério, estava pecando. E aí a lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Jesus quieto. Eu quero dizer para você, Jesus vai te empurrar para um propósito maior do que aquilo que está dentro do teu coração. Jesus tem algo para fazer na sua vida. Bata no ombro de quem está do seu lado, diga assim, Jesus tem algo para fazer na sua vida. Eu quero falar nessa noite sobre uma igreja que ora. Eu quero falar sobre sinais de uma igreja que ora. Como eu falei, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja inicia no momento de oração. São cheios do Espírito Santo. A primeira pregação de Pedro, 5.000 almas se convertem. Caramba, pensa, primeira pregação do cara, uma multidão de gente convertida. A igreja vai crescendo. Só que a Bíblia diz, Atos capítulo, se não me engano, de número 4, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Olhe para o seu vizinho e diz assim, doutrina dos apóstolos, ensino, partir do pão, comunhão. E sabe o que tinha na igreja? Oração. Escuta, às vezes a gente está partindo tanto pão, estamos comendo juntos, estamos sorrindo juntos, estamos tendo momentos agradáveis juntos. Isso é bom, faz parte da igreja. Às vezes a gente está tendo ensino, estamos meditando na palavra, estamos perseverando na doutrina dos apóstolos. A igreja precisa disso, mas nos falta o combustível principal. A igreja precisa orar. Bate no ombro do seu irmão, diz assim, você está precisando orar, meu irmão. Esses dias Deus vai te empurrar para você orar. Verso de número 1 do capítulo de número 12 diz assim: aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-o passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos ou sem fermento. Tendo feito prender, o lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com as 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e me segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele ou desapareceu. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Cara, que igreja! Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode. Vê quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: esta louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Eu quero dividir com você algumas coisas tão importantes dentro desse texto. E o tema dessa mensagem de hoje é: uma igreja que ora está pronta para viver um avivamento. Olhe para o seu vizinho e diz assim: uma igreja que ora é uma igreja pronta para viver um avivamento. Agora pergunte para esse irmão: você tem orado? Vamos lá. A igreja nasce de um momento de oração. Essa igreja que nasce de um momento de oração, ela está habilitada a começar a experimentar de um tempo extraordinário. Primeira pregação de Pedro, uma multidão se converte. O Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, eles vão perseverando na doutrina dos apóstolos, partir do pão e oração. A igreja continua crescendo. Cresce tanto que chega ao ponto de estabelecer a instituição dos diáconos. Os apóstolos dizem: olha, a gente não está tendo tempo para pegar a palavra e para a oração. A gente está gastando tempo servindo as mesas. Tem briga entre as viúvas de fala grega e as viúvas que são judias. E estão vendo alguns problemas. Então é bom que a gente levante alguns homens. E ali se estabeleceu o grupo de diáconos, os primeiros diáconos levantados. Se levantou 7 homens, dentre eles um, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, Estevão. Esses diáconos não eram apenas homens com crachá que ficavam na porta da igreja, sabe, dizendo: olha, tem lugar ali, tem lugar aqui, olha, já está cheio o culto hoje. Não, esses diáconos eram cheios do Espírito Santo, porque eram diáconos que oravam. E eu oro para que essa igreja seja uma igreja de diáconos também, cheios do Espírito Santo, diáconos que oram em todo tempo, diáconos cheios da presença de Deus, sabe, que vão manifestar a glória de Deus, que vão expressar, sabe, os dons espirituais no meio da congregação e da igreja para servir ao corpo de Cristo. Estevão era tão cheio do Espírito Santo, e aí ele é denominado o primeiro mártir da igreja, porque ele é apedrejado, morre apedrejado, sabe, vivo, tacaram pedra nele. E diz a Bíblia que Estevão, ele levanta os olhos e ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pensa, no meio de tanta pedrada, o cara ainda... Só que, escuta, ele vê algo diferente do que todo mundo estava vendo. E eu quero dizer para você, uma igreja que ora, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, Deus começa a revelar aquilo que ninguém está vendo. E eu quero declarar que nós vamos ver aquilo que ninguém está vendo, porque a gente está orando, porque a gente está no lugar de oração, porque nós estamos inseridos dentro daquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. Eu posso ouvir um amém se eu tenho algum crente aqui que está orando, meu irmão? Escuta, o texto diz que Estevão vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Quando alguém está em pé, porque é um sentimento de louvor, de exaltação aquela pessoa. No sábado a pastora estava no congresso com as mulheres, e eu prometi para Raquel que ia fazer um passeio misterioso para ela. E ela ficou o tempo todo: e aí, pai, qual passeio? Pai, qual passeio? Pai, qual passeio? Qual passeio? Levei ela no circo.
Eu acho que eu gostei mais do circo do que a Raquel, irmão. Eu gostei tanto que no final do espetáculo eu me vi de pé aplaudindo, cara, a rapaziada do circo. Eu falei, vamos, Raquel, fica em pé também. E estavam nós dois lá aplaudindo, irmão, eu vibrando, é isso aí, valeu, muito bom. Escuta, você só fica de pé e aplaude algo que você sabe, você está dizendo, eu estou achando isso bom. O próprio Senhor estava de pé, sabe, numa reverência, recebendo Estevão. E eu quero dizer para você, nenhum território hostil é capaz de parar a igreja do Senhor Jesus. O versículo de número 1 desse texto começa dizendo assim: por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para fazer, sabe o quê? Para o maltratar. E o primeiro texto, ou o primeiro tópico dessa mensagem é: nenhum território hostil é suficiente para parar a igreja de Jesus. Mas um território hostil é um terreno fértil para a igreja viver um avivamento e manifestar o poder de Deus. Sabe qual é a maior igreja que cresce hoje? Não é a igreja brasileira. Se você for pegar os números, o número de evangélicos no Brasil tem crescido assim de uma forma assustadora. Mas se você também pega o outro número, o número dos desviados tem crescido de uma forma assustadora. Mas agora vamos lá para a China, um lugar onde não pode ter Bíblia, onde a igreja ela é controlada pelo Estado, mas existe uma igreja que está dentro das cavernas, uma igreja que está escondida nos esconderijos, e essa igreja não para de crescer. Sabe por quê? No meio de um território hostil, no meio de um lugar, sabe, de opressão, a igreja de Jesus sempre vai se levantar para fazer diferença. E eu quero declarar em nome de Jesus, eu não sei que tipo de situação você tem vivido, se você tem vivido tempos bons ou tem vivido tempos de hostilidade, mas eu quero declarar, meu irmão, uma igreja que ora, uma igreja que transforma territórios hostis em lugar de milagre. Eu posso ouvir um amém seu, querido? A Bíblia diz, versículo 2, você está comigo aqui? Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. O primeiro a ser morto, que a Bíblia vai relatar, é Estevão. Muitos outros morreram, mas logo depois, a Bíblia vai dizer que Tiago agora, morrer ao fio de espada. Deixa eu dizer para você, morrer ao fio de espada, ter a cabeça arrancada, é ser decapitado por uma espada. Será que você botaria seu pescoço lá para dizer assim, pode arrancar? Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Será que a gente teria essa fé desse nível? Agora escuta, deixa eu te falar um negócio interessante. Na história da igreja tem um homem chamado Eusébio, e ele conta dentro da história que o homem, o soldado que estava do lado do Tiago, do lado, na hora que ele estava recebendo uma sentença de um juiz, sem que Tiago falasse uma única palavra, sem que Tiago tivesse dado algum discurso ou alguma pregação, aquele soldado se converte, e diante do juiz, ele diz, eu reconheço que o Jesus que ele está falando agora também é Senhor da minha vida. O cara morreu junto com o Tiago, só porque o Tiago estava sendo decapitado sem falar nada, mas a vida de Deus na vida dele falava mais alto do que a voz dele. Eu quero declarar que a igreja de Jesus nesse lugar vai falar tão alto, sem que haja necessidade da gente falar uma única palavra. Pastor, como a gente vai falar tão alto sem necessidade de se ouvir a nossa voz? Porque o meu testemunho, o teu testemunho, a minha vida e a tua vida cheia do Espírito Santo vai falar mais do que 1000 palavras. Você está entendendo isso hoje, sim ou não? Agora dá um pulo, versículo de número 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere Pedro, e entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. Olhe para mim. O normal, quando se prendia um homem, por mais perigoso que ele fosse,
era amarrar com algema. Esse homem preso às mãos de um soldado, ele ficava ali sendo preso por um único soldado. Mas eles pegam agora um homem pescador e colocam 4 escoltas de 4 homens, totalizando 16 soldados, em 4 turnos. 2 soldados ficavam, um de um lado e outro do outro de Pedro, e 2 do lado de fora, para guardarem Pedro. Sabe por quê? Porque Herodes entendia, essa igreja quando ora, milagres acontecem. O inimigo sabe, quando nós, a igreja de Jesus, oramos, milagres acontecem. Ele quer de todas as formas tentar prender e amarrar e manietar as mãos da igreja. Mas eu quero declarar nessa noite de hoje, meu irmão, nada vai prender as minhas mãos, nada vai prender as tuas mãos, nada vai prender e parar a igreja de Jesus. Porque quando a igreja começa a entrar num tempo de oração, escuta, a igreja, ninguém consegue parar a igreja do Senhor. E eu quero declarar que nós vamos entrar num tempo onde nada vai nos paralisar. Você está entendendo isso hoje, querido? Escuta, Pedro preso, um guarda de um lado, um do outro, do lado de fora, mais 2 guardas. Mas olha o que diz o texto, versículo de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Tinha oração incessante da igreja. Talvez tenha gente que estivesse dizendo assim, ou pensando consigo mesmo: poxa, pastor ora todo dia pela Noemi, mas aquele irmãozinho, o pastor não orou. Você vê a igreja orando pelo Tiago? Tiago foi decapitado, a igreja não orou por ele, não tem nenhum registro que a igreja orava por ele. Mas a igreja se reuniu para orar por Pedro. Então a igreja amava mais a Pedro do que o Tiago. Não. É porque na agenda de Herodes, Tiago estava pronto para morrer e Pedro também. Mas na agenda de Deus, Tiago seria recebido no céu, mas Pedro ainda tinha uma obra para ser concluída aqui na terra. Eu quero declarar em segundo lugar, uma igreja que ora é uma igreja que não anda segundo a agenda do mundo. Uma igreja que ora é uma igreja que anda segundo a agenda de Deus. Escuta, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Se Deus falou, está falado. Se Ele não falou, meu irmão, escuta, fique tranquilo, eu ando na agenda de Deus. Você anda na agenda de Deus. Quem anda na agenda de Deus aqui pode dizer glória a Deus. A igreja orava incessantemente. Esse termo incessante também significa fervorosamente. Pastor, o que isso quer dizer? Essa oração intensa ou fervorosa é um termo grego que significa esticar ao máximo algo que pode ser esticado. Quando o autor do texto está dizendo a igreja orava fervorosamente ou incessantemente, significa está sendo esticado o máximo que pode esticar. Eu quero dizer para você, tem situações na nossa vida que ainda não viraram, a chave ainda não virou, porque a gente ainda não esticou o máximo que tem para esticar. E eu quero te dizer, Deus começou a tensionar e Ele vai esticar o máximo, porque depois que chegar o máximo, um milagre vai acontecer. Deus vai soprar no céu, Deus vai liberar a palavra, como a pastora diz, Deus vai piscar, algo vai acontecer de sobrenatural, meu irmão. Pastor, mas o que a igreja precisa? A igreja precisa orar incessantemente. A igreja precisa orar sem cessar. Sabe, é sem cessar. Eu lembro quando a Cristiane estava adoecida, cara, era oração todo o tempo. Era oração todo o tempo todo. Quando chegava a hora de comer, ela ia orar, porque ela queria comer, mas não conseguia comer, e a gente só sabia orar. Quando a gente passou por momentos difíceis no início do nosso casamento, a gente só sabia fazer uma coisa, sabe o quê? Orar. Hoje ela foi caminhar com a turminha lá, e ela voltou cheia de legume, e falou, trouxe caqui. Caqui para a gente é uma fruta especial, porque lembra o nosso começo.
Porque lembra o nosso início. Lembra do início da nossa caminhada. Que a gente tinha que encher a barriga. Eu 3 e 3 para ela. 3 para mim e 3 para ela. E hoje, ela falou, eu trouxe caqui. Eu falei, vou comer depois. E agora, antes de vir para a igreja, eu fui comer o caqui. Ela falou assim, não, o nutricionista falou que é só metade. Eu falei, pelo amor de Deus. O tempo da prova já passou. O tempo da luta já passou. Vou comer o caqui todo, aleluia. Escuta, irmão. Eu tirei uma foto e botei lá para você ver. Não esquece dos teus começos. Porque se você esquecer do teu começo, você vai comprometer o teu futuro. Eu quero dizer para você, meu irmão. Esse começo do caqui foi o tempo que a gente mais orou na nossa vida. Porque comer caqui, quando você está... Eu estou afim de comer caqui, é maravilhoso o caqui. É muito gostoso. Comer caqui, quando você não tem arroz e feijão para comer, irmão, come para tu ver. Come. Dava uma raiva daquele vermelho, irmão. Eu vou te morder. Sabe por quê? Não tinha outra coisa, não. A gente tinha que comer 3 para mim, 3 para ela, encher a barriga d'água, ir para a sala de aula, ouvir o pastor ensinando Bíblia para a gente. Depois eu vou pegar o ônibus, voltar para casa e botar o radinho lá. E eu ficava chorando, ouvindo um pregador pregar. Eu falava, Deus, está tão difícil aqui, sabe? E eu ouvia Deus dizendo, continua, não pare, ainda que seja caqui, continua, Júnior, eu estou te tensionando, estou te esticando ao máximo. E como Deus me esticou, meu irmão. Como Deus foi. E eis que te digo para esticar o vaso aqui, querido. O vaso é ruim, tá? E Deus foi esticando. Falava, Deus, não aguento. Ele falou, não, ainda tem mais para esticar. Talvez você esteja me ouvindo dizendo, pastor, mas eu já orei, não aconteceu nada. A maioria das pessoas eu vou conversar, eu falo assim, você está orando? Pastor, estou orando, mas ainda não aconteceu nada. Então continue orando até que aconteça. Continue clamando até que o céu responda. Tem uma canção que a gente tem cantado que diz, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Não fica apenas cantando não, mas clama mesmo, meu irmão. Pastor, ainda não aconteceu isso. Clame até que aconteça. Pastor, a cura ainda não chegou. Clame até que aconteça. Ore incessantemente. Uma igreja que ora, ela está apta para viver o avivamento, mas não é qualquer oração. É uma oração incessante. É uma oração que Deus vai nos esticando. E quanto mais Ele estica, menos sobra da gente. Escuta, quando Deus vai te esticando, já não tem mais orgulho. Quando Deus vai te esticando, já não tem mais tuas vontades. Quando Deus vai te esticando, já não tem mais eu quero isso. Não, quando Deus vai nos esticando, a gente só diz assim, Deus, faz a tua vontade. Não a minha eu já abri mão dela. Faz a tua vontade na minha vida. Se você ainda está cheio de vontades, é porque você ainda não foi esticado na medida que tem que ser esticado. Ore incessantemente. Ore até que os teus projetos, você desista deles. Pastor, como assim? É quando a gente chega no máximo de esticar, onde eu pego os meus projetos e rasgo e digo assim, Deus, joguei a toalha. Eu quero o que o Senhor quer. Eu quero o que o Senhor deseja. Outro dia a Manu me perguntou, pai, o senhor não quer um filho homem? Eu falei, não preciso. Falou para o senhor ensinar a jogar futebol? Eu falei, nem jogo mais. E quem me conhecia sabe que eu sou o 10, né? Fui pregar em Nilópolis, um amigo das antigas do futebol ficou sabendo, foi lá me ver. Ele chegou depois do culto, entrou na sala que estavam fazendo a recepção. Falou, esse aí é o meu 10, esse jogava muita bola. Eu falei, fala para os meninos da igreja ouvir. Eu era famoso lá. A Manu falou, pai, você não quer um menino não? Eu falei, não. Porque durante 7 anos eu orei falando, Deus, me dá o Pedro. Me dá o Pedro. Me dá o Pedro, me dá o Pedro, e Pedro,
e Pedro. Ainda tem uns irmãos doidos que ficam falando: não, pastor, Deus ainda vai te dar um neném. Vai dar um monte para você que fica falando. Seu crente linguão. Vai dar para você. Vai te encher de filho. Um monte, vai vir logo gêmeos. 2 mamadeiras, 700 mil fraldas. Duvido que você vai falar de novo para mim que Deus vai me dar filho. Praga de pastor é um negócio terrível, irmão. Escuta, teve um dia que eu estava orando incessantemente. Me ajoelhei do lado da cama, eu e Cristiane. Eu falei: Deus, eu não quero mais o Pedro. Eu só quero que o Senhor me dê aquilo que o Senhor quer. Eu cansei. Faz o que o Senhor quiser. Eu só quero uma descendência para ensinar as Escrituras. Eu só quero uma descendência para ensinar que o Senhor é bom. Eu só quero uma descendência para ensinar a adorar a Jesus. Mas eu não orei do jeito que eu estou falando. Chorando. Horrores. Essa mulher me olhando. Tempos depois nasceu. Está ali, ó. 16 anos. Branca, linda, maravilhosa. E aí de quem olhar para ela? O bicho vai pegar. Deixa Deus te esticar hoje. Uma igreja que ora é uma igreja que permite Deus esticar. Onde você não tem mais vontade, não tem mais vaidade. Escuta, eu era um cara tão vaidoso, irmão. Tão orgulhoso, tão nariz em pé. Aí chegou uma irmã na igreja. Saco de lixo da Colurbe, cheio de camisa. O filho do pastor, pensei em você. Aí, cara, o que essa mulher vai arrumar? Quando ela abre o saco de lixo, um monte de blusa quadriculada. Cruz credo, cara. Ela falou: isso aqui era de um senhor de idade, ele morreu tem 1 mês. Não foi, Cristiane? Eu lembro da blusa, uma blusa marrom. Cara, toda vez que eu botava aquela blusa, falava: é a blusa do morto, Deus. É a blusa do defunto. Você ri. Eu botava blusa e chorava, mas eu não tinha outra. Eu não tinha roupa. E aquilo ali era Deus me abatendo. Eu falava: Deus, não estou mais aguentando. Ainda não te estiquei o máximo. Quando eu comecei a agradecer a Deus por aquelas blusas, quando eu comecei a olhar o quadriculado e comecei a glorificar Deus: obrigado, Senhor. Vou botar a blusinha aqui do vovô que faleceu. Muito obrigado, eu vou para o culto agora. Aí Deus falou: agora eu já te estiquei aonde eu queria chegar. Agora eu vou te dar alívio. Eu quero dizer para você que está aqui, talvez você está quase chegando lá, e aí você retrocede tudo de novo. Tem gente que está quase chegando lá, mas aí você, sabe, deixa a tua carne respirar de novo, e aí você volta atrás tudo outra vez. Eu quero dizer para você, uma igreja que ora é uma igreja que abandona suas vaidades, seus sonhos, suas metas. Eu lanço tudo sobre o Senhor. Nessa época eu ouvia muito uma canção que diz: Senhor Jesus, eu venho aos teus pés lançar a minha coroa. Como eu poderei usá-la? Como eu poderei usá-la na tua presença? Ah, irmão, como eu chorava ouvindo aquela canção. Senhor Jesus, eu vou lançar minha coroa. A coroa é a honra.
Escuta, quando Deus estica a gente está vivendo a intensidade da oração, a gente lança toda a nossa honra sobre o Senhor, a gente já não está mais preocupado com a nossa honra, com a nossa reputação, com o nosso nome, a gente só quer saber de uma coisa: eu só quero Deus na minha vida, só basta Deus na minha vida, o resto é o resto, eu não preciso de mais nada, eu só preciso da presença de Deus na minha vida. Escuta, quando a igreja aqui nesse lugar a gente se ocupar tanto, Deus, o mais importante de verdade é só o Senhor. Não é um templo, não é um painel melhor, não é um som melhor, não é um microfone melhor, não é, cadeiras melhores, não é um número de gente maior. Deus, a minha única ocupação é a tua glória, eu quero a tua glória. Escuta, aí os céus vão se abrir, e aí tudo que Ele tem para liberar começa a chegar até nós. Você está entendendo isso hoje, querido? Eu tenho certeza que tem gente aqui que está orando: Pai, faz isso, Deus, haja dessa forma, Senhor, eu preciso disso aqui. Agora escuta, sabe o lugar onde você vai conquistar isso? É quando você abandonar tudo isso e você orar incessantemente até você chegar ao ponto de dizer: eu esqueço os meus planos, eu só quero a tua presença. Para encerrar, versículo de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma, Pedro estava como? Dormindo. Número 1, uma igreja que ora. Território hostil é material, é matéria-prima para a gente viver um avivamento e manifestar os milagres de Deus. Número 2, uma igreja que ora. É uma igreja que permite Deus esticar o máximo. Esticar o máximo é eu abrir mão de todos os meus projetos para que só fique só o Senhor na minha vida. Terceiro e último lugar, uma igreja que ora. É uma igreja que agora descansa. Irmão, pensa Pedro, um guarda gigante do lado, o outro maior ainda do outro, ele preso. Ele estava fazendo sabe o quê? Dormindo. Aí pastor, o Pedro estava dormindo de tristeza. Não, ele estava dormindo porque quem confia no Senhor só descansa. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, vai dormir. Vou realizar meu sonho hoje. Vai dormir, irmão. Vai dormir. Pare de falar, vai dormir. Pare de ficar brigando, vai dormir. Pare de ficar estressado, vai dormir, irmão. Sabe, pare de se preocupar, vai dormir. Você já viu alguém preocupado, ele não consegue dormir? Ele precisa tomar remédio. Ele precisa botar a música. Não, pastor, tem uma música no YouTube, ó. Som de chuva. Você está rindo porque você bota. Barulho de chuva. Agora eu vi outro. Som de nebulizador. Falei, cara, que coisa esquisita, cara. Som de nebulizador, irmão. Você não tem que fazer não, cara, em vez de orar. Agora pega um crente que está esticado. Deu a hora. Irmão, fecha o olho e dorme. Sabe por quê? Porque ele chegou no nível: eu só confio no Senhor. Pastor, eu dependo de remédio. Eu não estou aqui para te criticar. Eu estou aqui para dizer para você que tem um lugar em Deus. É o teu lugar de descanso. Lá você pode descansar. O justo, a Bíblia diz que ele deita e logo pega no sono, porque ele sabe que o Senhor está cuidando dele. Então eu quero dizer para você: vai para casa e dorme. Vai para casa e descansa. Pastor, o que é dormir? É entender que tudo que eu tinha que fazer, eu tenho que fazer em oração. E aquilo que, depois de terminar a oração, eu só tenho que descansar. Vá para um lugar de descanso. Eu tenho certeza do que eu estou falando hoje. Tem gente que está aqui preocupado. Tem gente que está aqui que fica andando de um lado para o outro.
Tem gente que está aqui e fica mexendo na rede social para vir o sono, e o sono não vem. Tem gente que está aqui e fica igual um zumbi de noite. Escuta, descanse em Deus. Ele é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu braço forte. Ele é o meu baluarte. Ele é o meu sustentador. Ele é aquele que guerreia as minhas guerras. Ele é o meu supridor. Ele é o meu provedor. Ele é o guarda de Israel que não dorme, não dormita. Ele é aquele que guerreia as minhas guerras. Ele é aquele que me sara. Ele é o Jeová Rafá. Vai dormir e descansar em Deus, meu irmão. Mas só dorme e descansa em Deus quem ora. Só dorme e descansa em Deus quem confia. Você já pegou algo que para você é muito valioso e falou assim: olha, Josélia, eu vou confiar isso aqui em você, na sua mão. Escuta, se eu confio na Josélia, segure para mim, fique com isso aqui. Se eu confio nela, eu sei que ela vai guardar muito bem isso aqui. Agora, se eu não confio, eu fico: ó, cuidado, hein? Não pega assim, não. Não, deixa eu ligar para a Josélia. Josélia, e o negócio aí, como é que tá? Porque eu não confio, irmão. Se eu confio, eu te dei, e eu sei que você tem capacidade suficiente para guardar esse instrumento aqui. Se você confia em Deus, você ora e depois você descansa. Porque você sabe, enquanto eu estou descansando, Ele está trabalhando em meu favor. Enquanto eu estou descansando, Deus está fazendo aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Mas ninguém vai fazer por você. Mas aquilo que você não pode fazer, coloque na mão dele hoje. Apresente para ele hoje. Sabe aquele diagnóstico que você não pode fazer nada? Apresenta para ele. Sabe aquela situação na tua casa que você não pode fazer nada? Apresenta para ele. Sabe aquela questão que você olha e diz assim: não tenho o que fazer? Apresenta para Deus e depois vai dormir. Porque enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando em teu favor. Eu apresentei para Deus. Falei: Deus, não consigo não. Já tentei a beça. Me frustrei todas as vezes que eu tentei. Está na tua mão aí. Eu entrego para o Senhor e vou dormir. E eu sei que vai chegar a hora aonde Ele vai agir. Porque Pedro estava dormindo. De repente, um anjo do Senhor entra naquela cela, Max, e toca o Pedro do lado. Pedro desperta. Eu quero declarar em nome de Jesus que está chegando a hora do anjo do Senhor entrar, sabe, lá naquele lugar onde é território hostil ainda. Ele vai tocar do teu lado. Talvez o território hostil seja lá alguém da sua casa que você ora tanto para acontecer uma mudança. Talvez o território hostil seja algo na sua saúde, na sua vida financeira, seja seus filhos, seja o marido, a esposa. Eu não sei qual é o teu território hostil, mas você está lá e está dormindo. O território é hostil, mas o Pedro dorme. De repente, um anjo aparece e toca Pedro e diz: Pedro, acorda, desperta. Quando Pedro acorda, o anjo diz assim: coloca a roupa. Escuta, o negócio era rápido, mas Pedro não ia sair de qualquer jeito não. E eu quero encerrar dizendo isso para você. A situação que você está sendo inserido, a situação que está acontecendo à tua volta, aquilo que você tem orado dizendo: Deus, muda esse território hostil. Deus vai mudar, mas não é para a gente sair de qualquer jeito não. Porque o anjo diz assim: Pedro, cinge os lombos. Pedro, coloca a sandália nos pés. Ah, Pedro,
bota a tua capa. Sabe o que estava dizendo? Pedro, se arruma, porque para chegar o tempo de honra, não é de qualquer jeito não, meu irmão.